Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1. Você chegou lá, amém? Isaías 53, versículo 1. Acompanha comigo a leitura, por favor. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Só até aí. Eu meditei e pensei o que era de mais importante para falar nesse dia. É um culto diferente, é um culto que a gente está celebrando 10 anos da Igreja Dádiva aqui em Forquilinha. E a gente poderia falar sobre tantas coisas, né? Talvez a gente poderia falar sobre perseverança, 10 anos. Talvez a gente poderia falar sobre renúncia. A gente poderia falar sobre transformação, a gente poderia falar sobre tantas coisas. E eu fiquei perguntando, Deus, qual é a coisa mais importante para falar nesse dia de 10 anos? Sabe quando você vai conversar com alguém que teve algum feito, fundou alguma coisa, e você quer ouvir daquela pessoa, aprender uma lição, você quer escutar um pouco para aprender. Eu disse, Deus, o que é de mais importante que a gente pode trazer nesse dia para repartir com todos? Eu queria, obviamente, falar da dádiva, mas, meu irmão, quando a gente prega, a intenção, obviamente, é que a palavra pregada cause transformação nas nossas vidas, amém? Então, apesar de estar falando, obviamente, um pouco da Igreja Dádiva, a Igreja Dádiva, ela existe, obviamente, com um propósito. E quando nós pensamos em renúncia, quando nós pensamos em perseverança, quando nós pensamos em doação,
quando nós pensamos em obediência, todas essas palavras de alguma forma me remete àquilo que o homem fez. A gente diz, não, mas olha, eu renunciei. Não, mas, sabe, eu me dediquei. Não, mas sabe, a gente abriu mão daquilo, a gente abriu mão daquilo outro, a gente se dedicou, a gente avançou. Só que para mim o mais importante não é aquilo que nós fizemos, mas aquilo que Deus fez. Não é sobre a minha renúncia, não é sobre a sua renúncia, não é sobre o que nós fizemos, é sobre o que Ele fez. Não é sobre a nossa perseverança, 10 anos, perseveramos. Não é sobre a nossa perseverança, querido. É sobre Ele. Paulo disse, Deus disse para Paulo, né, Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava com dificuldades, um espinho na carne, perseguições. Orou a Deus 3 vezes, Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo disse, olha, então eu vou me gloriar nas tribulações, nas injúrias, por amor de ti, porque quando estou fraco, então é que estou forte. Ou seja, na nossa perseverança, meu irmão, é a graça de Deus. Nós somos perseverantes, nós conseguimos perseverar em algo, porque nós contamos com a graça, com o favor de Deus. Então é tudo sobre Ele. É tudo sobre o que Ele fez. Não é tudo sobre o que nós fizemos. Desde quando nós chegamos aqui, no nosso coração, sempre esteve, sempre vai estar, ter Deus como fundamento, como alicerce. Deus é o fundamento dessa igreja, Ele é o alicerce dessa igreja. A história dessa igreja, sim, é contada pela história de muitas pessoas que passaram por aqui, que estão aqui. Mas se a história das nossas vidas ao final não aponta para Jesus, é vazio. Nós temos que contar, sabe, a dádiva, um bom lugar para recomeçar. E contar quantas vidas recomeçaram aqui, quantos casamentos recomeçaram aqui, quantos jovens recomeçaram aqui, mas para que tudo isso aponte para Jesus. Olha, Deus fez isso na minha vida. Eu cheguei aqui de um jeito, eu cheguei aqui quebrado, mas Deus me fortaleceu, me renovou, Deus me curou, Deus me limpou, porque foi Deus. Sabe, no mundo que nós estamos hoje, um mundo cada vez mais de empreendedorismo, né? Está todo mundo muito focado em abrir a sua empresa, em fazer algo, em conquistar, em avançar. Todo mundo cheio de sonhos, isso é maravilhoso. E se você for pensar, as pessoas estão sonhando, projetando, elas querem mais, elas começam uma empresa aqui, elas querem fazer outra lá. E está todo mundo correndo atrás, sonhando com muitas coisas, isso é muito bom. Mas sabe, há um risco que eu percebo, é que as pessoas acabam se medindo, acabam medindo as outras pessoas, e valorizando umas ou desvalorizando as outras pelas suas conquistas, pelos seus sonhos realizados. Então a gente olha para a pessoa e a gente quer ouvir sempre uma pessoa de sucesso. A gente quer ouvir um palestrante de sucesso, uma pessoa que empreendeu e teve sucesso, aquela pessoa tem algo para nos ensinar. Mas porque a nossa régua de sucesso tem muitas vezes a ver com o que a pessoa conquistou. Qual é o feito dela? O que ela empreendeu, o que ela fez de tão grande, o que ela inovou, o que ela criou. E quando a pessoa não demonstra, não tem resultados, a gente não para escutar, a gente não, eu quero ouvir quem tem resultado, eu quero ouvir quem tem sucesso. E a gente mede as pessoas por isso, a gente valoriza as pessoas por isso. E muitas vezes eu e você queremos alcançar sucesso, queremos fazer muitas coisas, queremos alcançar os nossos sonhos para de alguma forma provar o nosso valor. Fica comigo que você vai entender onde eu quero chegar. Muitas vezes a nossa busca desenfreada
por conquistar coisas, é porque a gente muitas vezes quer provar o nosso valor, e a gente quer dizer, olha, você viu, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, olha, esse mês eu ganhei tanto, nesse outro mês eu vou ganhar tanto, olha quantas coisas que eu estou fazendo. Porque dessa forma a gente é bem visto, a gente é respeitado, as pessoas param para nos escutar, as pessoas nos dão mais atenção, a gente tem o nosso valor, né? A gente, opa, eu entendo o meu valor. E quando a gente não conta os nossos feitos, querendo de alguma forma receber elogio, aplauso, reconhecimento, valor, a gente conta as nossas dores. Ah, mas eu passei por isso. A minha infância foi difícil. Passei por muito trauma. Foi difícil para chegar aqui, você não imagina. Olha, a minha estrada foi feita de desafios, e eu passei por isso, e por isso, e por isso, e as minhas dores essas, são essas. E mais uma vez a gente quer que as pessoas tenham compaixão, empatia, e digam, uau, nossa, você venceu, você perseverou, pá, caramba, que história. E muitas vezes nós estamos contando sempre o que nós fazemos de bom, tentando evidenciar os nossos feitos, ou evidenciar o nosso esforço, a nossa renúncia, o nosso sacrifício, as nossas dores, para que de alguma forma as pessoas olhem para nós, nos dê o valor, a atenção, as palavras de elogio, e a gente puxa de alguma forma toda a atenção para nós. Nós tentamos nos fazer o centro de algumas coisas. Sabe onde nós mais erramos, queridos? No amor. 1 Coríntios 13, que você conhece muito bem, diz que o amor ele não é egoísta. Diz que o amor não busca os seus próprios interesses, e eu e você sabemos disso. Mas muitas vezes nós vivemos um egoísmo, e nós queremos ser sempre o centro de todas as coisas. A gente quer puxar a atenção para nós. A gente quer que as pessoas olhem para as nossas necessidades, que as pessoas atendam os nossos pedidos, que as pessoas vivam para nos servir, para nos ajudar. E a gente tenta se colocar no centro das coisas. E sabe o que eu entendi desde o começo, nessa igreja? Que eu não consigo, não posso e não fui feito para ser o centro dessa igreja. Só tem um que pode ser o centro. Só tem um que dá conta. Jesus. Ele é o centro. E a minha vida, a sua vida, a dádiva, aponta para Jesus. Acontece que muitas vezes nós entramos na igreja, a gente quer ser o centro da atenção, o centro da ajuda, o centro do carinho, o centro da palavra de afirmação, a gente quer ser o centro. E por isso muitos dos nossos relacionamentos são estragados. Porque o amor ele não é egoísta, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor é sobre Deus que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é sobre Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor é sobre isso. O amor é sobre dar. O amor é sobre olhar para o outro. E é por isso que desde o começo, se você olhar a nossa faixa, ele está ali. A primeira palavra lá está assim, amor. E é por isso que quase todo domingo eu falo, olha, a nossa igreja, se a gente pode resumir a nossa igreja, nosso propósito é fazer conhecido o amor de Jesus. As pessoas serem completas, preenchidas, transformadas pelo amor. Sem a minha mão, sem a minha intervenção, mas pelo amor de Deus. Mas nós estamos muito focados no nosso sonho, na nossa conquista. Porque quando a gente alcançar aquilo, a gente vai ser realizado. E sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu creio muito que os nossos sonhos, não vou dizer todos, mas muitos deles, é um sonho de Deus, sonho genuíno. Eu sempre falo aqui,
Eu, falando por mim, não sonhei com a dádiva. A dádiva não é fruto do meu sonho. E eu acho que todas as pessoas, mesmo aquelas que participaram da fundação, também não sonharam com a dádiva. Deus, ele dá sonhos para as pessoas. Deus deu sonho para José. Não foi José que pediu para ser príncipe do Egito, salvar a nação de Israel, não. Deus deu sonho para José. Não foi Moisés que pediu para ser o libertador do povo de Israel do Egito. Foi Deus que chamou. Não foi Davi que pediu para ser rei. Foi Deus que deu o sonho, que colocou a visão, o propósito. Davi foi rei de Israel. Deus, ele dá sonho para as pessoas. Que bom que você está cheio de sonhos no seu coração. Isso é muito bom, você está sonhando, entenda. Eu não estou falando contra o sonho, não. Que bom que você sonha em crescer, que bom que você sonha em avançar, que bom que você sonha em conquistar. O problema não está em sonhar. O problema é quando nós sonhamos e esquecemos o propósito. O problema é quando a gente começa a alcançar alguns sonhos e a gente esquece o propósito daquele sonho que Deus nos deu. Domingo, há uns 3 domingos atrás, o Kainan pregou e ele falou que estava sentado aqui num dia. Deus deu para ele uma visão clara de como seria a empresa dele, uma empresa que teria um mezanino assim e tal. Depois de 5 anos, a visão que Deus deu para o Kainan se concretizou. O Kainan está lá na sala como Deus mostrou para ele. Sonho de Deus. Mas esse sonho tem um propósito. Qual é o propósito desse sonho? Acontece que muitas vezes nós perdemos o propósito do sonho que Deus nos deu. E é por isso que muitas vezes as pessoas estão casadas, num casamento que foi dos meus sonhos. A gente casou como a gente queria. A noiva de branco, tudo certinho, na igreja. Aí a gente fez a festa, o casamento dos sonhos. Mas no caminho se perde o propósito. Aí no caminho um fica egoísta e pensa só em si, na sua necessidade, no outro me agradar, fazer a minha vontade, me satisfazer. Perdeu o propósito do casamento. Não vive mais o amor, vive o egoísmo. E muito facilmente a gente coloca o foco todo no sonho. E a gente corre atrás, a gente luta pelo sonho. A gente faz renúncias pelo sonho. A gente se dedica para alcançar o sonho. E quando muitas vezes a gente alcança, a gente vê que aquele sonho parece sem sentido. Ficou vazio. Porque nós sabemos qual é o sonho, mas nós perdemos o propósito. A dádiva, ela não era fruto do meu sonho, ou creio de alguém. Era fruto do sonho de Deus. E Deus juntou aqui várias pessoas de vários lugares, de estados diferentes, de cidades diferentes. Veio uma galera de Criciúma para cá, Forquilinha E é bom ver que Deus tem realizado sonhos nessa igreja. Mas todos os sonhos que Deus deu aos homens não tinha em vista, ou como ponto final, focal, um indivíduo. Não era só José, não era só Davi, não era só Moisés. Sempre tinha uma nação, sempre tinha um povo. Não é o meu sonho. É o sonho que Deus fez brotar no meu coração para, de alguma forma, concretizar e abençoar muitas vidas. O texto que eu li para você, de Isaías 53, não fala da nossa renúncia, do nosso sacrifício, daquilo que nós abrimos mão. Não fala de quantas lágrimas nós derramamos aqui, de quantos eventos nós fizemos, de quantas vezes temos que chegar aqui mais cedo, limpar a igreja. Não fala disso. Do pessoal do louvor que chega mais cedo para ensaiar,
das professoras da Kids que estão lá na Kids agora. É muito bom a gente perceber, notar, como que o nosso coração está cheio de amor e a gente está nessa disposição, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus e hoje nós servimos por amor, amém? Mas não é sobre isso. É sobre o sacrifício de Jesus. Isaías começa: Senhor, quem creu na nossa pregação? E ele começa falando sobre Jesus. Eu não sei se você sabia ou não, mas enfim. O profeta está falando sobre Jesus. Que ele estava sem beleza, sem formosura. Não havia nele nada para que as pessoas se agradassem ou o admirassem. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Jesus na cruz, as pessoas olharam e não era uma pessoa de sucesso. Rejeitado, humilhado. Eles, como diz Isaías, achavam que ele era o maldito de Deus, que Deus o amaldiçoou pelos seus pecados. Então essa é a forma como as pessoas observam e dão valor nas pessoas e dizem se tem sucesso ou não, se elas alcançaram sucesso, êxito ou não. Mas sempre o evangelho ele vem na contramão daquilo que o mundo tem. Jesus disse: olha, no mundo, aqueles que são, os governantes ocupam os primeiros lugares, vocês não, sejam os últimos. O evangelho sempre vem na contramão daquilo que o mundo tem por sucesso. Foi pelo sacrifício de Jesus, querido. Foi porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, que hoje eu e você estamos aqui. A igreja Dádiva existe com um propósito. Tem sonhos aqui, muitos. Sabe uns sonhos que eu compartilho com o pessoal? Mas o nosso sonho é um dia ir para um lugar maior. E a gente ama esse lugar aqui. Foi onde tudo começou. Esse lugar está muito charmosinho, muito lindo. Mas vai ser bom, né? Se um dia a gente mudar para um lugar maior e aqui fica a igreja só dos jovens. Um dia aqui cheio, só de jovens. E a gente num lugar maior, a gente sonha. A gente sonha com mais células abrindo. A gente sonha com mais pessoas pregando. A gente sonha com mais pastores. A gente sonha com um monte de coisa. A gente quer avançar, a gente quer multiplicar, a gente quer crescer. Mas por qual propósito? Para mostrar números, para dizer, somos uma igreja de sucesso. Plaquinha do YouTube, alcançamos 100 mil seguidores. Somos uma igreja de sucesso. Temos um prédio agora enorme, como nunca houve em Forquilinha. A maior igreja de Forquilinha é a Igreja Dádiva. Somos uma igreja de sucesso. E nós fizemos isso aqui. Foi o nosso sacrifício. Foi o nosso empenho. Eu estava lá desde o começo. Não, querido. O propósito de uma igreja é simples. Anunciar o evangelho da reconciliação. Simples. Apontar para Jesus. Pode contar a sua história. Não tem problema nenhum contar as suas dores. O importante não é como você começa contando a história. É onde você termina apontando. Eu conto a minha história. Não tem problema nenhum com isso. Mas é para onde eu termino apontando. Quando eu falo lá de Brasília, do preto, que foi o meu líder e que acreditou em mim, sabe o que eu digo? Cara, eu não sei como ele acreditou em mim. Eu não sei o que ele viu em mim para investir na minha vida. Eu liguei para ele esses dias, falei: Preto, me fala uma coisa.
nome dele é Rogério. Preto, me fala uma coisa. O que tu viu em mim para chamar para liderança? Porque se eu fosse você, eu não me chamaria. Eu era um caco. O que tu viu em mim? Ele só falou assim, disposição. Ele falou, mano, sabe de uma coisa? Não é o que eu vi em ti, é o que Deus viu em ti. Deus só me usou para te chamar. E eu posso contar toda a minha história, tudo que eu vivi, tudo que eu passei. A gente pode contar a história da dádiva. Mas, meu irmão, tudo apontando para Jesus. Olha, eu cheguei aqui um caco. Cheguei aqui, estava quebrado. Cheguei aqui, estava mal pra caramba. Porque eu passei por isso, por aquilo, tal. Mas Deus me curou. Deus me restaurou. Pensei em cometer suicídio várias vezes. Deus não deixou, porque a minha vida tem um propósito. Pensei nisso, pensei em desistir, pensei em chutar o balde. Pensei naquilo outro, mas Deus. É sobre isso, querido. No versículo 11, a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus, você é fruto do penoso trabalho de Jesus. É tudo sobre Jesus. E é isso. Eu fico feliz de ver muitas pessoas aqui que... A gente teve alguns testemunhos aqui, acho que a gente vai ter daqui a pouquinho. Mas eu fico feliz demais em olhar para algumas histórias, algumas vidas que a gente viveu de perto, que a gente acompanhou e ver o que Deus fez. O João falou um pouquinho aqui, só o João e a Liri sabem como eles chegaram nessa igreja. E como é bom ver hoje o João cantando, a Liri o tempo todo servindo, o tempo todo, com 3 filhos maravilhosos agora. Isso é lindo, querido. É lindo ver o que Deus fez na vida da Tuane e do Rodrigo. A gente conversou essa semana, eu falei, vai lá na igreja hoje. E veio com o filhinho ali também. É lindo ver o que Deus fez nas vidas da Cate, tantas pessoas aqui. Se a gente citasse os nomes aqui, a Lucimara passou um texto. A Lucimara está na live. Oi, Lu. Irmão, o que Deus fez na vida de Ricardo e Lucimara, quem conhece sabe. Só Deus. Não foi o Xandão, não foi a Sabrina, não foi todo mundo que ajudou. A gente foi um meio, um caminho. E por isso, querido, eu queria que a gente, hoje, de fato, agradecesse a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E que você e eu, a gente não perca o propósito das nossas vidas. Sonho sem propósito é vazio, querido. Os sonhos que Deus colocou no teu coração tem um propósito para cumprir esses sonhos. Então, se você, por algum motivo, por algum momento perdeu o propósito, volta para o propósito. Quando você está no propósito, você não se lamenta dos desafios que você enfrenta. Deixa eu finalizar te dizendo algo. Meu irmão, são 10 anos. E eu falava com a Tuane esses dias. Falei, Tuane, eu não tenho nada para contar de tristeza da dádiva. Nada. Só tenho alegria para falar. Lá em João 16, Jesus disse que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores. As mulheres sabem disso, né? Dores de parto. Mas depois que ela pega o filho no braço, ela já não se lembra mais das dores. Tudo aquilo que Jesus passou por mim, por você, em Isaías 53, a cruz que Ele foi e suportou tudo, os nossos pecados, as enfermidades, as dores, as transgressões, tudo que Ele levou sobre Ele. Ele sabia qual era o propósito. E quando você sabe qual é o propósito, você não fica se lamentando, você não fica triste com as dores que você passa. Você sabe que essas dores têm um propósito. No cumprimento do propósito, sim, há dores.
há desafios, há dificuldades. Mas sabe quando você diz que não vale a pena? Sabe quando você diz, não vale a pena passar por isso? Não vale a pena essa dificuldade? Não vale a pena eu renunciar a isso? Não vale a pena? É quando você perde a vista do propósito. Quando você faz algumas coisas que você faz, e você se cansa e você diz, não vale a pena, as pessoas não dão valor, é porque você já esqueceu o propósito. É simples. Então tem desafios, queridos, tem dores, mas qual é o propósito? É sobre amar as pessoas, é sobre amar o próximo, é sobre amar a sua esposa, amar o seu marido, é sobre amar os seus filhos. Sabe, para mim, querido, para mim, eu, falando de mim agora um pouco. Se no meu dia a dia eu não consigo viver duas coisas básicas, simples, amor e perdão, eu não sei se eu estou, de fato, vivendo o Evangelho. E vocês sabem, todo retiro, e em vários cultos eu digo, o que a Sabrina repetiu aqui, quinta-feira na macrocélula. A dádiva é uma família. Amém, dádiva? Amém. A dádiva é uma família. E para viver e continuar vivendo como família, a gente precisa aprender a amar e a perdoar todos os dias. Eu não sei o seu casamento, querido, mas eu vou te ser sincero com o meu casamento, que do meu eu posso falar. O meu casamento, eu já tive que recomeçar várias vezes. Eu e a minha mulher, a gente tem que exercer, viver amor e perdão todos os dias. E essa é a mensagem que a gente quer propagar. O amor de Deus. Amém? Queria chamar aqui o louvor de volta. A gente vai cantar uma música que a Grace Aline não pôde cantar. Grace Aline. Gente, a gente queria muito que a Grace cantasse, porque a Grace fez parte do começo dessa equipe de louvor aqui. A Grace ajudou muito. Falei, Grace, canta, por favor, pelo amor de Deus, Grace. Falei, não, eu vou tentar, faz tempo que eu não canto. Falei, não, vai por mim, é melhor eu não cantar. Mas essa música, ela aponta completamente para Jesus. Completamente. E eu queria que você cantasse essa música, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, por tudo. Vamos ficar de pé para a gente cantar essa música juntos? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos
mas ressuscita. Digno é o Senhor, 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 digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu levo minhas mãos ao Cristo que me serve, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscita. Digno é o Senhor, mas ressuscita. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Você foi edificado por essa palavra, amém? Você pode se assentar no seu lugar, fica à vontade, por favor. Glória a Deus. Bom, nós não poderíamos falar da nossa história sem lembrarmos de alguns pilares que são fundamentais para a nossa igreja. Sempre acreditamos na comunhão dos irmãos, no ensino da palavra e no amor dedicado ao próximo. Mas falar de 10 anos é falar de uma igreja que por todos esses anos, desde o seu primeiro dia de existência, que vem se dedicando domingo a domingo ao ensino e principalmente ao pastoreio de suas crianças. Você pai, você mãe, quantas vezes você escutou do seu filho as músicas, os ensinos e os exercícios ensinados pelo Ministério Infantil? Não é de se alegrar quando escutamos da boca dos nossos filhos: papai, quero ir à igreja. Mamãe, eu adoro a Kids. A você, professor ou ajudante do Ministério Infantil, o nosso muito obrigado. Os próximos 10 anos da nossa igreja serão contados pelas crianças que hoje são ensinadas e discipuladas pelo nosso Ministério Infantil. Por isso, eu queria chamar aqui as nossas crianças, juntamente com seus professores, para fazer uma apresentação com muita dedicação e carinho. Recebam eles com uma salva de palmas, igreja.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Anos a quem Deus escolheu para ser família de Deus, homem e mulher a sua imagem e semelhança, Deus nos concebeu. Mas um dia algo terrível aconteceu. Os seres humanos não creram em Deus e comeram do fruto. A partir de então, o conhecimento do mal no coração entrou e nossa natureza foi alterada pelo pecado. De filhos de Deus, nos tornamos pecadores, condenados à morte, separados de Deus, que irá salvar. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele jamais nos abandonou, ele tinha um plano de resgate. Enviou seu Filho Jesus à terra para se reconciliar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu no meu lugar para meus pecados pagar. E curou da condenação pelos pecados que cometi. Caiu sobre Jesus naquela cruz. E confessei que Ele é meu Salvador. O velho homem pecador morreu e a nova criatura nasceu. Show! Agradece, agradece. A gente fica até emocionada, né? Tâmaras. Se vocês ouviram um ditado antigo que fala que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está formando os próximos heróis da fé. E isso significa que talvez não vamos ser nós, os pais, ou nós, a igreja, que estamos semeando essas palavras,
essa semente nessa terra fértil, talvez não vamos ser nós que vamos colher os frutos. E certamente vai demorar um pouquinho. Mas com certeza a colheita virá. Porque essa terra é terra fértil. E certa vez Jesus ele fez uma oração, orando por aqueles que ainda seriam acrescentados na família dele. E quando nós semeamos na vida dos pequenos, nós estamos fazendo cumprir essa oração. Porque nós não sabemos quantas vidas serão alcançadas pelo Pedro, pela Isa, quantas pessoas vão ser reconciliadas através da Laura, da Manu, do Heitor, da Laura, da Maia, do Samuca, do Luca, da Valen, da Cissa, da Elo e de tantos outros que estão ali. E que ainda vão vir, nós não sabemos. Mas o olhar que a gente tem que ter para a vida dessas crianças é o mesmo olhar que a Maria e o José tinham para Jesus. O mesmo olhar que Isabel e Zacarias tinham por João Batista. Que eles vão fazer grandes coisas nessa terra. Eles vão cumprir os propósitos e os planos do Senhor para a vida deles. Amém, igreja? Então nós estamos formando os próximos João Batistas. Aqueles que irão preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, dando continuidade à nossa festa de comemoração há 10 anos. Eu tenho um texto muito especial para ler agora. E a Bíblia ela é muito clara ao falar que nós devemos dar honra a quem se deve honra. Amém? A Bíblia não fala sobre merecimento, mas a Bíblia fala sobre a quem deve honra, honra, independentemente dos acertos, dos erros, das conquistas ou das falhas. Honra é honra. E eu acredito que fielmente não existe um roteiro pronto para se construir 10 anos de história. Assim como no roteiro de um filme, onde tudo é construído antes, construir 10 anos, não se existe um roteiro. Mas eu acredito que toda grande história é formada por grandes pessoas. Pessoas que abrem mão do seu tempo, da sua família, dos seus afazeres e até mesmo dos seus sonhos, para que 10 anos possam ser contados. No livro de Hebreus, capítulo 11, o escritor fala sobre homens e mulheres que são intitulados por heróis da fé. Heróis, não por terem travado uma batalha com sangue pela conquista de um espaço territorial, mas homens e mulheres que foram heróis porque venceram a maior batalha da vida. A batalha de negar-se a si mesmo para que Cristo seja reconhecido. Ler Hebreus capítulo 11, igreja, é lindo. Mas conhecer a história de Alexandre e Lisiane é inspirador. Mãe de 3 filhas, dedicada, simples e, acima de tudo, apaixonada pelo que faz e pelo que fez. Acredito que você, Alice, nunca irá imaginar o quanto o seu silêncio, a sua postura e a sua delicadeza ensina para essa igreja. Queremos te dizer que você nunca precisou falar muito para nos ensinar, e nem mesmo nos confrontar para nos corrigir. Você não imagina quantas crianças
receberão de você um abraço, um carinho e um ensino que nunca tiveram em casa. Obrigado porque suas palavras curam, o seu coração é inspirador e a sua família é o reflexo de toda a dedicação e empenho que você tem colocado. Obrigado por tudo. Meu amigo Alexandre, confesso que até pensei em escrever falando sobre os pastores Alexandre e Lisiane. Mas vocês são tão despreocupados com o título, que até nisso vocês nos ensinam. A liberdade, o acesso, a forma como vocês guiam e pastoreiam essa casa é simplesmente constrangedora. Eu acho que essa palavra ela define, porque a palavra fala que o amor de Deus ele nos constrange. E o constrangimento ele fala sobre ficar sem palavras. E eu confesso que foi nesse momento que eu travei, porque falar sobre constrangimento é um pouco difícil, porque definir o amor de vocês, para mim, ainda continua sendo difícil. Mesmo tendo 10 anos de caminhada, é difícil definir um amor que constrange dia após dia, um amor que renova, um amor que se transforma, um amor que não se molda, um amor que não se cansa, um amor que não se limita, um amor que dá o primeiro passo, um amor que reconhece os erros. Isso para mim é constrangedor. 10 anos só pode ser contados porque um dia vocês decidiram tomar uma decisão. E eu digo para vocês, que decisão, hein, amigos? Assim como você gosta de suas mensagens falar sobre esporte, sabe aquele jogador de jogo grande? Quando o negócio está difícil e ali ele aparece. Esse é você, meu amigo. Começar a escrever uma história é fácil. Qualquer um começa, cara. Mas a decisão de permanecer é que separa uma história de um legado. O que diferencia a história de um legado é que o legado ele é recheado de valores e fixado durante a sua história por esses valores. Quanto ensino, dedicação, empenho, quantas pessoas conselhadas, quanto choro derramado para que as pessoas experimentassem do amor de Jesus nessa terra. Quantos convites, quanto empenho para que tudo acontecesse. Para formar uma liderança, para unir as pessoas, para ver a igreja acontecendo. Meu amigo Xandão, obrigado porque durante 10 anos você cumpriu à risca as escolhas do seu chamado. Negou-se a si mesmo junto com a sua esposa, seus sonhos, suas vontades para que Jesus fosse proclamado. Quero que você se lembre. Quero que você se lembre que um dia a cantora disse, entre aspas, se você não desistir, é para mim inspiração. E você, meu amigo, você, minha amiga, vocês nos inspiram, porque vocês nunca desistem. O meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. Eu termino as minhas palavras com uma frase de um dos homens mais antigos dessa igreja, chamado Vânio, a qual um dia me disse, somente ele para aguentar essa raça. Uma salva de palmas, igreja. Glória a Deus. Eu queria baixar um pouco a luz, nós temos um vídeo para apresentar para vocês. O momento é de vocês. Segura os seus filhos aí, que o momento é deles. Cristão evangélico. Quando criança, ele fez o Colégio Batista de Brasília. Jovem, ele foi fazer um seminário na Batista de Lagoinha, em Minas. Ao término, ele veio para Criciúma, atendendo a um chamado, né? Eu sempre disse ao Alexandre que a função de um pastor é nortear o seu rebanho calcado nas palavras cristãs. Eu sempre ensinei aos meus filhos, acima de tudo, seriedade, hombridade.
Alexandre nasceu num berço cristão evangélico. Quando criança, ele fez o Colégio Batista de Brasília. Jovem, ele foi fazer o seminário na Batista de Lagoinha, em Minas. Ao término, ele veio para Criciúma, atendendo a um chamado, né? Eu sempre disse ao Alexandre que a função de um pastor é nortear o seu rebanho calcado nas palavras cristãs, né? Eu sempre ensinei aos meus filhos, acima de tudo, seriedade, hombridade e firmeza de propósito. Vocês podem crer que o que ele fala dentro da igreja é um comportamento que ele tem fora da igreja. É um comportamento exemplar que muito me alegra, né? Eu quero ler aqui uma palavra que está em Josué, capítulo 1, 6 e 8. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Parabéns, Alexandre, pelos 10 anos do seu pastorado. A dádiva, para mim, é um projeto de Deus que nada pode mudar, como eu disse na célula de mulheres. Sou muito agradecida a Deus pela vida do meu filho, da minha nora, que aceitaram o seu chamado. Muito agradecida a Deus pelos casais que, como estacas, estão junto com eles desde o início, apoiando. Também por aqueles que intercederam, por aqueles que contribuíram de alguma forma. E creio que este projeto vai ser cumprido, porque o nosso Deus é fiel para terminar a obra que Ele mesmo começou. Gostaria muito de estar com vocês nessa festa. Muito obrigada por essa participação. Parabéns a todos. Amo vocês. Boa noite, Igreja Dádiva. O Xandão, meu querido! Essa é a alegria que eu vejo o Xandão pregando online. É um guerreiro. E é essa alegria que eu gostaria de parabenizar toda a igreja, toda a família Dádiva pelos seus 10 anos, por tudo que ela tem contribuído com as famílias, né, que fazem parte dessa grande congregação. Em especial, parabenizar o Xandão, meu querido genro, a minha filha amada, Lisiane, mãe da Kira, da Maia, da Laura, por toda a sua dedicação, porque eu acompanho eles, né, no seu dia a dia e vejo todo o empenho, dedicação que eles têm, todo o amor, todo o carinho que eles têm por toda a igreja. E fazem isso realmente com fé, com toda a vontade, né, que Jesus, que Deus proporcionou a eles para que eles conduzissem essa igreja. Querida família cristã Dádiva, que Deus os abençoe nesse dia tão especial. É uma alegria poder celebrar com vocês. São 10 anos de comunhão, de alegrias e conquistas. Obrigada, Alexandre, por fazer do teu chamado tua grande missão. E parabéns por conduzi-la com tanto zelo. Parabéns, Lisiane, pela tua dedicação nos ensinamentos com as crianças, na tua participação no louvor, na célula de mulheres. Obrigada por todas as atitudes de amor. Parabéns à equipe de liderança e a todos que congregam nessa igreja. Deus continue os abençoando e fortalecendo. Oi galera, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Estamos passando aqui para desejar parabéns para a nossa igreja, que completa 10 anos, né? Nesse mês. E a gente já tem 8 anos aí de história com a Dádiva e a gente está muito feliz. A gente está aqui longe, mas comemorando junto com vocês, vibrando junto, porque é a nossa igreja, é a nossa casa. Fazem 8 anos que a gente está participando da Igreja Dádiva e foi através da Igreja Dádiva que a gente descobriu o nosso propósito, descobriu o nosso chamado e a gente de fato conheceu o amor de Jesus. E
E a nossa vida, depois que a gente conheceu o amor de Jesus através da Igreja Dádiva, mudou totalmente, completamente. A minha vida, a vida da Nai, né, a nossa vida como casado. Então a gente já vivenciou muitas experiências em Deus através da nossa igreja, e a gente está muito contente que a nossa casa está comemorando 10 anos, tá? Exato. E a gente quer deixar um agradecimento especial, né, para o nosso pastor, para a nossa pastora, Xandão e Lise. Obrigado por tudo que vocês fazem pela nossa igreja, por tudo que já fizeram por nós. Por diversas vezes a gente já precisou dos nossos pastores e eles sempre estiveram disponíveis. Sim, gente, estamos com muita saudade, a gente queria muito estar aí com vocês, mas a gente está vibrando daqui. Muito obrigado, parabéns, amamos vocês e beijão. Beijo, tchau! Meu nome é Márcia, faz 1 ano e 3 meses que eu conheci a Igreja Dádiva. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês como eu conheci a igreja. Eu conheci a igreja através do convite que o Márcio fez para eu estar vindo na igreja e que ele conheceu através do Instagram. Eu frequentava... Eu fui cristã, né, por mais ou menos uns 10 anos e eu acabei saindo da igreja quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos. Nesse tempo aconteceu muitas coisas na minha vida e eu acabei me afastando do caminho do Senhor. Eu achei que eu nunca mais ia encontrar uma casa, né, uma igreja onde eu pudesse estar frequentando. Nesse tempo que eu fiquei afastada, eu ficava imaginando até mesmo em a gente fazer uma igreja. A gente tem né, vários amigos que eram desviados. E eu até pensava assim, a gente até tinha conversado com o Márcio pra gente fazer até como se fosse assim a célula, né? A gente cantar um louvor, depois tá falando da palavra, mas enfim, isso nunca aconteceu, não chegou a sair do papel, assim. E quando conheci o Márcio, eu tava afastada da igreja e ele não conhecia nenhuma igreja além da católica. Então, quando eu conheci ele, eu lembro que ele contou que tocava violão e tal. E aí eu pensei assim, que legal, vou voltar para a igreja, ele vai tocar violão, eu vou louvar e nós vamos fazer a obra de Deus. Só que ele não gostava de nenhuma igreja além da igreja católica. E aí eu lembro que nesse dia, assim, cada vez que eu falava de Deus para ele ou de igreja, ele era bem resistente, assim. Crente mesmo, ele não gostava de crente. Aí eu lembro que eu tive um pensamento assim, Deus, eu pedi um esposo, assim, 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 o Senhor me apresentou ele, e agora, ele não gosta de crente, e eu quero voltar a ser crente. Então, assim, resolve esse problema porque eu quero ir para a igreja. E o tempo foi passando e nada, assim, dele ter vontade, e eu também pensava que eu não ia mais voltar para a igreja. Até que o Márcio me convidou, então, para vir para a igreja, conhecer a igreja, né? A primeira vez que a gente veio sozinho, eu e ele. E eu fui muito bem recebida na porta pela Yara e pela Michelle. O olhar assim, que a Michelle olhou no meu olho, o sorriso que ela deu, era tipo assim, Jesus falando comigo, filha, que bom que tu voltou. E a Yara, não sei como, mas ela já me conhecia pelo nome, já me chamou pelo nome também. Foi como assim, Márcia, que bom que tu tá aqui. Era como se fosse Deus mesmo falando comigo, que bom que tu voltou tá vindo pra minha casa. Só que eu bem desconfiada, assim, né? Porque a gente era acostumada, ou em 2 padrões de igreja, né? De religião, assim. Quando eu cheguei na Dádiva, eu achei muito estranho. E aí eu ficava questionando, falando para Deus, será que esse lugar é um bom lugar para eu estar? E o Espírito Santo falou comigo naquele momento, filha, onde tiver 1 ou 2 no meu nome, ali eu estarei. Então, no segundo dia, também fui muito bem recebida na porta pela Sabrina e pelo Carlinhos. A Sabrina tem transborda, né, o amor de Deus assim na vida dela. O Carlinhos são pessoas muito usadas assim por Deus mesmo. E nesse dia também fiz prova com Deus mais uma vez, porque na primeira vez eu não tinha ouvido ninguém falar em língua estranha, enfim. E pra mim a igreja tinha que falar, né, língua estranha, tal, para o Espírito Santo estar ali. E naquele dia, deu uma nuvem, assim, todo mundo falou em línguas estranhas. Então Deus mais uma vez confirmou que era um lugar para eu estar, para recomeçar. E o ano passado, quando a Lili me convidou para gravar o vídeo de como a gente conheceu a igreja, eu fiquei pensando em várias coisas para estar falando, né?
E daquele dia, assim, Deus confirmou comigo que essa igreja era um propósito de Deus na minha vida e que era Deus cumprindo uma promessa, né, que Ele tinha me feito, de coisas que eu estaria vivendo, e também uma resposta de uma oração minha que eu fiz há 10 anos atrás, de que eu queria voltar para a igreja, eu queria servir ao Senhor, eu e meu esposo. Então, agora dia 28 fez 10 anos de igreja Dádiva, né? E 5 de agosto vai fazer 10 anos de casado. Então, é um presente de Deus na minha vida. E Ele já me falou também que essa igreja é um propósito dEle na nossa vida. E é o começo de muitas coisas ainda que vão estar acontecendo, de promessas dEle se cumprindo através dessa casa. Meu nome é Márcio. Eu vim aqui passar para vocês um pouco de como eu cheguei na Dádiva. E eu me lembro até hoje, ficou muito marcado na minha vida, porque eu não canso de falar isso para ninguém, que quem me trouxe para a Dádiva foi Deus. Deus me colocou aqui dentro, porque eu não tinha conhecido nenhum, não tinha amigos nenhum que pudessem me trazer para dentro da igreja. E numa dessas que eu ficava olhando no Instagram, eu vi o meu primo participando de uma igreja. E eu digo, vou atrás dessa igreja que ele está participando para ver qual igreja que é. Só que como Deus trabalha diferente, ele fez eu achar a Dádiva no Instagram, não a igreja que meu primo estava participando. Então eu comecei a assistir as lives ali, os cultos. E um dia uma coisa me tocou muito, que eu me lembro até hoje. Num dos cultos, o João estava tocando e o João começou a pular no palco com aquele violão dele. E eu pensei na minha cabeça, não, eu tenho que ter um pouco do amor e da fé que esse povo tem, eu não posso ser do jeito que eu sou. E aquilo foi começando a encher meu coração e procurar, e eu comecei a acompanhar as lives da igreja, comecei a acompanhar os cultos, até que eu pedia para Deus, eu dizia, Deus, se é para mim estar ali, me dá forças, Deus, ou bota alguém na minha vida que consiga me levar para dentro dessa igreja, porque eu só através das lives eu não vou conseguir. E um dia, eu acho que foi o ponto que ele me acordou mesmo, que foi numa live do pastor, o pastor estava fazendo a live, e eu me lembro até hoje que eu entrei, daí apareceu o meu nomezinho lá, e o pastor falou, boa noite, Márcio, tudo bom? Quanto tempo? Eu vejo que tu acompanha a gente aqui, eu espero que um dia tu possa vir conhecer a gente. E aquilo ali assim, me deu uma alegria tão grande no coração, assim, uma coisa assim, inexplicável, assim, eu senti que era Deus mesmo me chamando. E resolvi vir. Eu digo, eu vou sozinho mesmo. E vim numa célula de homens. Eu me lembro até hoje, cheguei aqui, a célula era na casa do pastor. Aí cheguei, não conheci ninguém, cheguei sozinho. Deus mandou vir, eu vim. E cheguei aqui, o pastor, me apresentei, o pastor, como é que tu me conheceu nós? Quem te trouxe? Daí eu expliquei para ele que eu vim através de Deus, porque Deus me colocou nesse caminho e eu vim conhecer, e expliquei para eles que através daquela cena do João tocando e dele me chamando ali, dando boa noite para mim na live, aquilo ali me encheu de uma vontade, de um amor inexplicável, e eu tinha que estar aqui, e Deus botou no meu coração que eu tinha que estar aqui. E vim, e comecei a frequentar as células, fui para a igreja, até o primeiro dia de igreja, assim, a primeira vez que eu fui na igreja, assim, foi uma coisa assim inexplicável, porque parecia que eu ia passar mal. Eu nunca me senti tão ruim na vida como foi o primeiro dia que eu vim para a igreja. Mas eu tinha no coração que eu tinha que estar ali, mas tinha alguma coisa me amarrando, me fazendo uma coisa assim, parece que eu ia desmaiar. Mas eu sempre fiquei o culto inteiro dizendo para Deus, Deus, me dá força, Deus, me ajuda, me segura para me ficar até o final do culto. E Deus foi maravilhoso, Ele me deu força, me sustentou até o final do culto. Quando eu saí do final do culto, eu tinha certeza que era ali que eu tinha que estar. E saí dali assim com uma sensação gostosa, aquela coisa ruim de quando eu entrei assim passou completamente. E dali fui caminhando, fui conhecendo, e Deus foi colocando as coisas na minha vida. Toquei violão há 20 anos atrás, não sabia mais nem pegar na mão. Aí comecei a conversar com o pastor no que eu poderia ajudar. Ele disse, tu pode me ajudar no louvor ou no computador? Eu digo, não, então vou ajudar nos dois. Já vamos pro computador com o louvor. Comecei no computador, comecei no louvor, e Deus foi colocando, e eu comecei a tocar, e comecei a aprender de novo, comecei a reiniciar tudo aquilo que eu tinha me afastado lá atrás. E assim, é magnífico o jeito que ele age na minha vida, porque ele está me trazendo assim uma sabedoria que eu nunca tive na vida para enfrentar os problemas. Muitas vezes assim ele trabalha, eu vejo hoje ele trabalhando nas nossas vidas assim com pessoas hoje. E a dádiva, e as pessoas que estão na dádiva são essas pessoas.
Porque por muitas vezes alguma coisa veio em mim para desistir, para parar, para não vir mais para a dádiva. Mas eu chegava ali, o João me abraçava, o Cris me acolhia, o pessoal do louvor sempre comigo, o pastor, e aquilo me dava força e eu continuava. Então por muitas vezes, muitas mesmo, veio no meu coração de desistir. Aquele pensamento de desistir, de não, aquilo ali não é lugar para ti. Mas cada vez que eu chegava ali, vinha aquela palavra, vinha aquele abraço, vinha aquele amor deles que me sustentava. Então eu vi muito Deus trabalhar na minha vida, na vida da minha família, através da dádiva e das pessoas. E hoje estamos aí felizes da vida, completando 10 anos da dádiva junto com elas. E se Deus abençoar, e Ele vai abençoar, eu quero completar 100 anos junto com a dádiva. Olá, família! Para quem não me conhece, eu sou a Lucimara. Eu sou o Ricardo. Estamos honrados em poder, mesmo longe, fazer parte deste momento tão especial. Né? Dádiva 10 anos, a gente está aí desde o comecinho, ainda quando era célula na casa da Sá, na casa da Sabrina, do Carlinhos. Dádiva para nós é casa, família e recomeço, né? Passamos muitos momentos aí na dádiva, né? Não dá para contar todos, mas somos muito gratos, muito felizes por tudo que a Sabrina, o Carlinho, o Xandão, a Lise, né, fizeram por nós, ajudando a gente sempre dispostos a servir, né? E abrir casa deles para nos ajudar em momentos, né, que precisávamos de ajuda. Mas, assim, o momento que marcou muito a gente na dádiva foi em 2018, quando a gente saiu da igreja, e aí, por conta disso, várias coisas aconteceram e a gente acabou se separando, né? Passamos aí por um tempo ruim, mas, graças a Deus, voltamos, né? Deus operou aí um milagre. E desde então, eu falo que o lugar que eu mais fugia foi o lugar que mais me curou, né? A célula de mulheres, eu tive muita cura na célula de mulheres. Eu dizia que eu ia pra célula, mas não ia falar nada. Ia entrar muda e sair calada. Mas não foi assim, né, meninas? Eu comecei a falar muito na célula, me abri muito, porque eu senti a necessidade de contar tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu estava passando e o que Jesus estava fazendo na minha vida, né? E fui muito curada, né? Teve aí uma célula, assim, que Jesus... Foi lindo, 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 lindo como Jesus preparou essa célula, que foi uma célula que a Liri deu sobre paternidade. E nessa célula eu fui curada sobre a minha infância e sobre a paternidade, porque eu consegui me abrir, contar a minha história, e ali as meninas choraram comigo, me abraçaram, e foi um momento muito, muito lindo. Eu tenho essa célula guardada no meu coração, porque foi muito especial para mim, né? E os cultos de domingo, eu realmente... comecei a ir na igreja, voltei para a igreja e me entregava nos cultos, que antes isso não acontecia, né? Eu ia e saía normal, assim, né? Aí tive um encontro com Deus e realmente me entreguei nos cultos. Não ficava pensando no que as pessoas iam pensar. Eu orei, eu gritei, eu chorei, eu me joguei no chão. O que eu precisava fazer, eu fazia. Mas é porque ali Deus estava terminando a cura em mim, né? Então, assim, fui muito curada, fui muito restaurada, realmente de dentro para fora, na dádiva. Dádiva para nós é realmente a nossa casa, a nossa família e o nosso recomeço. E eu queria ressaltar também uma história de que quando a gente esteve separado, o Xandão sempre esteve comigo, sempre que eu precisei me aconselhar, ele estava ali. E esse ministério na nossa vida foi maravilhoso, foi transformador. Através desse ministério a gente viveu vários milagres, várias coisas boas. E muito obrigado por tudo que esse ministério fez por nós, e que venha muitos e muitos anos de ministério dádiva. Amém. E tem mais alguém que quer falar uma coisinha para vocês? Dádiva é um bom lugar para recomeçar. Tchau, gente. Tchau, família. Te amo, Heitor. Olá, queridos, que bom poder estar participando desse momento lindo que vocês vivem como igreja aí na cidade de Forquilinha. É a celebração de os 10 anos de existência dádiva, e uma década de existência não é algo para qualquer ministério.
Xandão, um forte abraço a você, a toda a igreja, a sua família. E é muito bom ser participante dessa história. Lembro-me quando nos encontramos naquela tarde quente, num pequeno apartamento em Belo Horizonte, onde sonhávamos as coisas de Deus. Lembro-me da sua consagração, quando você foi consagrado a pastor junto conosco na Senge, e hoje efetua esse trabalho lindo, brilhante, ativo e com progresso. Que Deus continue abençoando vocês sobremaneira e esses 10 anos se multipliquem por 100 e ao longo do tempo nós possamos continuar anunciando Jesus até que Ele venha. Enfim, ser Senge é uma dádiva. Parabéns a todos, um forte abraço, um beijo no coração. Glória a Deus, uma salva de palmas, igreja. Queria chamar a Liz e o Xandão aqui à frente, por favor. Nós vamos cobrar direitos autorais, avisa ele lá. Mas essa é uma noite memorável para nós, amém? E eu acho que a maior conquista de toda a igreja sempre vai ser as pessoas. Somos nós, os louros, os frutos, né? Somos nós. Os nossos recomeços, a nossa vida, tudo aquilo que a nossa casa, os nossos lares receberam através da decisão de vocês. Como eu disse no texto, começar uma história é muito fácil, mas mantê-la é muito difícil porque exige muitos recomeços. E eu me lembrava que começar é fácil, mas recomeçar muitas vezes é difícil porque tu tenta começar algo novo com ferramentas velhas. E esse é um dos maiores desafios que nós temos como seres humanos. E acho que pastora, nós temos muito a agradecer vocês. E nós queríamos entregar aqui uma singela lembrança para vocês. E igreja, dá uma salva de palmas a eles, amém? É uma maneira que nós temos de agradecer vocês por tudo que vocês fizeram. Amém? Essa família tão abençoada. Nós já estamos encerrando. E nós temos um último vídeo para passar. Prometo que não será de 20 minutos. Amém? Amém. Mas, se você parasse para lembrar hoje de quantas pessoas que de repente você lembra que passou aqui pela nossa igreja, de repente você perderia as contas, certo? Quantas pessoas, quantos amigos que de repente você lembraria, olha, eu trouxe o fulano, aquela vez eu vim com o ciclano e ele não ficou, aquele meu familiar, ele veio e não perseverou. Mas sabe o que eu acredito? Que podemos, de repente, com um pouco de tristeza, lembrarmos de pessoas que saíram por algum motivo. Mas eu acredito que com muita alegria, nós temos motivos suficientes para lembrar daqueles que permaneceram. Aqueles que foram fiéis, aqueles que não se abateram com as dificuldades da vida, aqueles que continuaram fiéis à sua jornada e aqueles que perseveraram. A você que permaneceu durante esses 10 anos e tenho certeza que vai continuar pelos próximos 10, 20 ou 30 anos, Deus seja louvado pela sua vida. Porque essa igreja ela não é formada por tijolo, por instrumento, por qualquer outra coisa. Nós podemos dizer que a Igreja Cristã Dádiva se chama família. Amém, igreja? Nós queríamos encerrar com esse vídeo muito especial. A nossa família Dádiva está comemorando 10 anos. E 10 anos é uma data muito especial e marcante. E você? Se lembra de quando tinha 10 anos de idade? Acho que alguns daqui não lembram mais. E alguns parecem continuar com 10 anos. 10 anos é uma data cheia, completa. E esses 10 anos foram cheios de amor, graça, perdão e de muita alegria. Quanta história nós vivemos aqui. Desde a construção deste lugar, as primeiras células, o primeiro culto aqui, nossas crianças na Kids, desde o início, pensando no legado que nós estamos deixando. Nós aceitamos, erramos algumas vezes e recomeçamos, porque aqui é um bom lugar para recomeçar. A dádiva é esse lugar de recomeços.
Nós amadurecemos, rimos, choramos. A gente cresceu. A gente cresceu em número, mas principalmente em graça e compreensão do tamanho do amor de Deus por nós. Nesses 10 anos, a gente viveu coisa pra caramba. Foi muita comunhão na mesa, muitas festas, jantares, retiros. Cadê o pessoal que não para de pedir por retiro? A gente precisa comentar da canastra, das disputas intermináveis de canastra, do futebol, do futevôlei. Afinal, aqui na Dádiva não tem ninguém competitivo, né? A gente também anda especialista em pagar mico no Imagem e Ação. E falando em Imagem e Ação, a gente não tem como esquecer das células. As células. Que momentos incríveis a gente já viveu nelas. Nossas células de casais, inesquecíveis, né? Células de mulheres, de homens, os encontros de jovens. Com certeza, não conseguiríamos mencionar tudo que a gente já viveu aqui. Mas nós sabemos que cada um guarda dentro de si, com muito carinho e gratidão, as memórias de tudo que nós vivemos juntos. Como nós fomos abençoados aqui, edificados, nossas vidas, nossos casamentos, nossas famílias foram transformadas aqui na Dádiva. Como é bom fazer parte dessa grande família. Que venham mais 10, 20, 30 anos. E nós permaneceremos unidos, com o mesmo propósito, fazendo Jesus e o seu amor conhecidos, transformando vidas por meio do ensino da palavra. E com a certeza de que viveremos grandes coisas no Senhor. E sempre acreditando que o melhor ainda está por vir. Glória a Deus, você pode ficar de pé, igreja, amém? Amém, igreja, vem cá, é uma noite a gente celebrar, amém? É uma noite você celebrar os 10 anos por tudo aquilo que Deus fez por nós, amém? E nós queremos tirar uma foto bem linda, eu quero que todo mundo levante a mão aí, igreja, amém? Você está feliz, amém? Glória a Deus pelos 10 anos, amém? Eu vou fazer uma oração por esses 10 anos, por tudo aquilo que Deus fez. E nós vamos sentar à mesa, nós vamos sentar para conversar, ter uma comunhão e celebrar tudo aquilo que Deus fez, amém? Pai, obrigado por esses 10 anos, obrigado por essa igreja, obrigado por essa porta que o Senhor abriu dentro da cidade de Forquilinha, obrigado pelos 10 anos que virão, Senhor, obrigado, Senhor, pelas famílias, pelos casamentos, pelas crianças, obrigado porque o Senhor foi fiel e permanecerá fiel, obrigado, Senhor, por cada conquista, nós te agradecemos pela Igreja Cristã Dádiva, em nome de Jesus, amém, amém, igreja! Glória a Deus, abraça o teu irmão, fique à vontade, amém?